que está a questão do dumping do preço do mel do Brasil? Por que em alguns países, alguns apicultores utilizam fundo na colmeia que ele é aberto, ele é telado? Essas e outras questões que vocês deixarem aqui nos comentários, eu vou responder no vídeo de hoje com mais detalhes. Então já se inscreve no canal e vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Aptologia novamente. E hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram aqui no canal ou lá no meu Instagram. E para começar, a dúvida do Antônio Luiz. Pedro, como que está a questão do dumping do mel do Brasil? Seu Antônio e outras pessoas tiveram essa dúvida também. A questão do dumping do preço do mel, ela é um processo judicial, então é demorado. Se eu não me engano, foi em abril que aconteceu, né, que eles deram entrada oficialmente no dumping. Só que isso é demorado. A previsão é que nós tenhamos uma resposta lá para fevereiro de 2022. As últimas informações que eu tive extraoficial é que uma das empresas que está sendo investigada aqui no Brasil estava para entrar com advogado ou já entrou com advogado. Inclusive, eu vi em algumas redes sociais que apicultores da região estavam doando mel para essa empresa, que é uma grande exportadora de mel. Eles estavam doando mel para a empresa pagar o advogado. Eu acho meio esquisita a situação do apicultor ficar doando mel para uma empresa gigantesca pagar advogado. Mas como não foi eu que ralei, não foi eu que suei para produzir esse mel, eu não vou criticar. Cada um faz o que bem entender com o seu mel. Eu só acho meio esquisito. E uma outra empresa que não está sendo investigada, mas por ser o maior exportador de mel do Brasil, ela é obrigada também a informar todo o relatório de compra e venda, nota fiscal. Eles têm que mostrar tudo que eles pediram. Então, para agilizar o processo, eles também já estavam para entrar ou já entraram com advogado. Mas tudo isso é extraoficial, fiquei sabendo aí nos bastidores da apicultura. Outra questão, Ronaldo Azumbuja. Por que você escolheu imitar gaúcho nos seus vídeos? Então, Ronaldo, a questão é que eu não sei de onde você tirou essa ideia maluca que eu fico imitando gaúcho nos meus vídeos. Batman, que mania de falar que eu fico imitando gaúcho. Eu não sou da Alegrete, eu sou de Cambará. Entra lá no site do guri, aptologia.com.br, tu vai ver meu currículo, tio. Que barbaridade! O cara não pode tomar um chimarrão velho, isso aqui é de ontem, ó. Que já fica falando que é tudo imitação. Que barbaridade, não tem jeito. Apiário Serrinha perguntou, professor, como saber qual a posição correta da cera alveolada no quadro? Bom, essa questão eu vou desenhar aqui, fica mais fácil vocês entenderem do que eu ficar falando de forma abstrata. Então aguenta aí, eu vou dar um pulo no vídeo. Pessoal, por que o nosso colega perguntou qual a posição correta da cera alveolada? Para a maioria, a cera já vem na posição correta para você colocar no caixilho. Essa é a única cera que eu tenho em casa, já apareceu em vários vídeos aí. Ela já vem cortadinho no tamanho e na posição correta para você simplesmente encaixar no quadro. Acontece que alguns fabricantes não fabricam a lâmina nesse formato, eles fabricam ela quadrada. Então ela teria mais uma lâmina aqui embaixo. E chegando na sua casa, você faz o corte. Só que se você cortar errado, ao invés de cortar aqui, você pode acabar cortando ela assim e ficar errada a posição do caixilho. Então algumas empresas têm o laminador que faz lâminas quadradas, por isso que muitas pessoas têm dúvida qual que é a posição correta da cera lá no quadro. Essa aqui tá até velha já, tá quebradiça. Então, para você não ter mais essa dúvida, o que nós vamos fazer? Basta você entender que o vértice do hexágono tem que estar sempre para cima. O que é o vértice? Eu vou desenhar aqui para vocês. Então, essa aqui é a posição correta da lâmina de cera no quadro. Esses pontinhos aqui, onde tem a intersecção de uma reta com a outra, isso aqui é chamado de vértice. Cada um desses é o vértice do hexágono. O vértice tem que estar sempre para cima. Então, você pega a lâmina, dá uma olhada onde está o vértice aqui do alvéolo. O vértice está para cima? Tá ok. Se você virar assim, você vai ver que o vértice não está para cima. O hexágono vai estar invertido. Ele vai estar mais ou menos assim.
Então os vértices também estão aqui, só que o vértice que forma essa ponta aqui não está para cima. Então essa forma aqui é a forma errada. Então, independente do tamanho que vier a lâmina, você sempre vai cortar ela com o vértice alinhado para cima, beleza? Então essa aqui é a forma correta, essa é a forma errada, então aqui não tem mais erro. O Anderson perguntou: Pedro, por que lá no vídeo do Uruguai as colmeias tinham um fundo telado? Galera, para quem não assistiu, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando o meu começo na apicultura lá no Uruguai. E aparece um videozinho feito na época, lá em 2010, que realmente mostra que as colmeias tinham um fundo de malha de metal, era telado. Naquele momento estava sendo utilizado o fundo aberto, fundo de tela, porque estava sendo realizado um experimento para ver o controle do ácaro pelas abelhas naquelas colmeias. Então vocês viram no vídeo que os pesquisadores jogavam açúcar de confeiteiro por cima das abelhas, então as abelhas ficavam sujas de açúcar de confeiteiro. Ao abelha se limpar, ela tinha maior probabilidade de identificar o ácaro no corpo dela mesma ou de outra companheira e eliminar aquele ácaro. E quando a abelha elimina o ácaro, ela vai roer a carapaça dele, roer as patinhas dele, e o ácaro vai ficar no fundo da colmeia. Só que como o fundo é aberto, ele ia passar pela tela do fundo, e para você saber quantos carrapatos que elas limparam em determinado período de tempo, 24 horas, 48 horas, embaixo daquele fundo, que era um fundo falso na verdade, embaixo daquela malha de metal, era colocado um papel, uma cartolina branca, melada com vaselina. Então todo o ácaro que caía lá no fundo, ele passava pela malha de metal e caía nesse papel com vaselina e ficava preso. Vamos supor que fosse 24 horas o tempo de teste. Eu não me lembro agora porque já faz muitos anos. Então polvilhava açúcar nas abelhas, elas iam começar a se limpar, você já coloca a cartolina lá embaixo do fundo. E 24 horas depois, você vai lá e confere, retira a cartolina e vai contando quantos ácaros tinha mortos lá na vaselina preso. Ah, sei lá, tem 80 ácaros, tem 200. E você ia avaliando colônia por colônia nesse modo. Então, no Uruguai, foi esse o motivo de ter utilizado o fundo de tela. Acontece que nos Estados Unidos, alguns apicultores de alguns estados que é muito quente e úmido, o pessoal opta por utilizar o fundo telado na colmeia para melhorar a ventilação, ajudar a expulsar o calor, porque é muito quente e muito úmido. Então ali vai de uma questão de adaptação para a região, e tem estudos que mostram que isso ajuda e tem estudos que mostram que isso não ajuda tanto. Então tem esse impasse aí, ninguém sabe ao certo se é bom ou ruim. O fato é que nos Estados Unidos, devido ao calor de alguns estados e à alta umidade, os apicultores mais experientes optam por utilizar esse fundo de tela, esse fundo aberto. E um segundo argumento que eles utilizam é que, como lá é feito tratamento para algumas pragas e doenças, se o ácaro, por exemplo, ele faz tratamento, ele cai e passa pelo fundo falso, ele passa pela malha, ele não consegue voltar para a colmeia. Então você diminui a chance de reinfestação daquele mesmo ácaro ou alguma outra praga significativa. Então, como lá é feito um tratamento sanitário anualmente, eles alegam que, em algumas situações, esse fundo aberto permite uma melhor performance dos princípios ativos utilizados. Aqui no Brasil, sinceramente, eu nunca vi um apicultor que utilize esse modelo de fundo telado, e também desconheço algum trabalho científico falando se é bom ou se é ruim para a realidade brasileira com a abelha africanizada. Pelo vídeo de hoje era isso, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, e até a próxima. Tchau, tchau!